Coisas inúteis. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque hoje existe uma grande quantidade de coisas inúteis, tanto para você quanto para mim. É por isso que não podemos se deixar envolver e se enredar por nenhuma delas, porque são coisas inconvenientes. E nós sabemos que todas as coisas são lícitas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. Então, é preciso entender que as coisas inúteis não podem fazer parte de nossas vidas. Tem que estar fora do nosso corpo, alma e espírito, do nosso modo de pensar, de falar e de agir. O procedimento correto de você e de mim, que somos em Cristo, é esse: evitar as coisas inúteis, porque elas não servem para nada em nossas vidas. Elas são inúteis mesmo, tanto para você quanto para mim. Então, o que nós devemos procurar são as coisas úteis, importantes, sérias, decisivas, relevantes e convenientes para nossas vidas. Coisas essas, todas essas coisas são saudáveis para nossas vidas e produzem um bom resultado em nossas vidas, sim. Então, são essas coisas que nós devemos procurar. Agora, as coisas inúteis devemos repelir em nossas vidas. Isso é algo que nós devemos fazer. Esse é o procedimento sério de você e de mim hoje. Porque o Senhor Jesus, nosso exemplo, ele nunca procurou coisas inúteis. Pelo contrário, ele sempre procurou fazer as coisas úteis. Procurou as coisas úteis, importantes, sérias. Quando ele saía para orar durante a vigília da noite, ele fazia algo sério. Então, isso é importante. Nós devemos aprender isso, porque as coisas inúteis, elas não servem para nossas vidas, elas estragam as nossas vidas. Essas coisas inúteis são como fermentos para levedar a sua vida e a minha vida. Enfim, levedar a massa toda que é a igreja. Então, existem coisas que realmente não são próprias para você e para mim que estamos em Cristo Jesus. Então, essas coisas nós devemos evitar. Não podemos fazer isso em tempo algum, porque, como está escrito no Salmo 119, versículo 37, está escrito assim, ó: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver, deixa eu ver aqui, nos caminhos que traçaste. Vou ler de novo, ó. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Então, o salmista aqui fala claramente, ele pede a Deus que desvie os olhos dele das coisas inúteis. Existem muitas coisas inúteis para as quais não devemos olhar. Não devemos sequer nem olhar para essas coisas. Quanto mais querer elas em nossas vidas. Quanto mais praticarmos essas coisas inúteis. Não podemos querer isso em tempo algum. É errado. É nocivo. É algo perverso para nossas vidas. É algo que vai nos estragar totalmente. Então, nós devemos pedir a Deus, sim, que desvie os nossos olhos das coisas inúteis que existem nesse mundo hoje. Então, isso é importante dizer. Aí ele diz aqui, ó: faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então, o caminho que Deus traçou para você e para mim, nós devemos pedir a Ele que nos faça viver nesses caminhos. Porque no caminho em que Ele preparou para que andássemos nele hoje, tem coisas úteis, tem coisas importantes, tem coisas saudáveis, coisas que
vão trazer bons resultados, recompensas, coisas que vão compensar. Isso sim devemos guardar em nossas vidas, praticar, exercer, querer cada vez mais. Agora, as coisas inúteis, não. Isso temos que jogar fora, repelir de nossas vidas. Essas coisas inúteis têm que nos causar ojeriza, nojo, vergonha, porque é uma sujeira. É algo com o qual não devemos nos contaminar. Não devemos nos sujar com essa imundícia que se chama coisas inúteis. Por isso, os nossos olhos, Deus tem que desviar os nossos olhos dessas coisas todos os dias. Porque essas coisas inúteis, elas ficam ao nosso redor procurando, nos assediando, querendo que nós possamos praticar essas coisas. Mas a prática de coisas inúteis é totalmente errada. Nós devemos entender isso segundo o que está escrito. Essa é a verdade. Então, se nós quisermos hoje vivermos para o inteiro agrado do Senhor Jesus, devemos evitar toda e qualquer coisa inútil que possa existir nesse mundo. Porque isso nos prejudica em tudo. Isso tira o nosso entendimento. Isso nos atrapalha, nos faz tropeçar, nos faz cair, nos faz nos acostumarmos com coisas inúteis. Não podemos nos conformar com as coisas inúteis e nem se amoldar a elas em tempo algum. Não devemos fazer isso, porque isso, se fizermos isso contará contra nós mesmos. Nós é que vamos colher os maus resultados disso, as porcarias. Nós vamos nos sujar à toa. Então, coisas inúteis não têm cabimento algum, nem para você, nem para mim, em tempo algum. Não tem cabimento mesmo. Então, nós devemos nos limpar das coisas inúteis. Nos purificar de todos os erros das coisas inúteis. Retornar à sensatez e pedir a Deus que desvie os nossos olhos disso sempre. Isso é importante demais. É algo que nós devemos fazer para o nosso próprio bem. Porque a nossa vida em Cristo tem que ser saudável, tem que ser perfeita, tem que ser irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, causado pelas coisas inúteis. Então, nós devemos entender isso hoje claramente, sem impedimento algum. Não deixe que nada possa fazer com que você não entenda isso. Às vezes, uma coisa inútil ao qual você se apegou, se afeiçoou, possa te impedir de largar essa coisa inútil. Às vezes nos agarramos às coisas inúteis e essas coisas nos impedem de entender a verdade. Simples e pura como ela é. Isso nos impede de voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples. Isso nos impede de vivermos em Cristo Jesus com interesse de coração. Porque às vezes nos apegamos a coisas inúteis e não queremos largar. Então existem muitas coisas inúteis por aí que nós devemos largar. Temos que abrir mão, temos que jogar fora de forma definitiva de nossas vidas. Porque essas coisas inúteis não são úteis para você nem para mim em tempo algum. Temos que entender isso hoje, claramente, pessoal. É verdade. Então, eu vou ler aqui um texto que está, aliás, dois textos ainda, né? Que está aqui o primeiro texto que está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Então, Paulo está falando para Timóteo evitar. É isso que devemos fazer hoje também. A mesma palavra que Paulo falou para Timóteo nessa epístola
serve para você e para mim hoje no século XXI. Devemos evitar. Evitar o quê? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Então, todos os falatórios inúteis e profanos devemos evitar. Porque os falatórios inúteis e profanos não servem para você nem para mim em tempo algum. É algo ruim, é algo que nos prejudica. É algo que vai nos corromper, digamos assim. Então, ele está falando bem claro aqui, ó. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam. Então, existiam muitas pessoas que usavam esses falatórios inúteis e profanos. Aí diz aqui, ó. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Se os falatórios inúteis e profanos já são uma impiedade, aqueles que usam esses falatórios inúteis e profanos passarão a praticar uma impiedade ainda maior e mais grave ainda. E isso não pode acontecer nem com você nem comigo em tempo algum. Por isso ele está dizendo claramente, evita. Se você evitar, você vai estar fazendo certo. Você vai estar agradando ao Senhor Jesus em evitar essas coisas. Assim como eu também tenho que evitar sempre. Então, essa é a palavra que Paulo enviou para Timóteo. Ele compreendeu isso. Timóteo compreendeu isso. E você também tem que compreender, eu também tenho que compreender. Porque a gravidade dos falatórios inúteis e profanos são muito gravíssimos mesmo. É um perigo espiritual terrível, que não pode afetar você ou eu em tempo algum. É por isso que devemos evitar. Essa é a palavra. Devemos evitar. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Então, a linguagem dos falatórios inúteis e profanos corrói como câncer. E a igreja não pode ser corrida como câncer por causa dessa linguagem, desses falatórios inúteis e profanos. Em tempo algum a igreja pode se deixar envolver por essa linguagem que corrói como câncer. Isso é terrível demais, pessoal. Isso é um perigo espiritual gravíssimo, é isso que ele está querendo dizer. Para a igreja que começa a usar a linguagem desses falatórios inúteis e profanos. Então, a linguagem desses falatórios inúteis e profanos corrói como câncer. Deu para entender agora a gravidade da situação? Então, tanto você como eu fazemos bem em evitar esse problema que se chama falatórios inúteis e profanos. Então nós devemos entender isso hoje, porque é assim que deve ser. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que é o último, que está na Epístola de Paulo a Tito. Deixa eu virar a página aqui. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. Outra vez aqui, ó. A mesma palavra que eu li, a mesma palavra inicial do versículo anterior, eu vou ler aqui também, nisso, ó. Está escrito assim, ó. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Então, assim como Paulo falou para Timóteo, ele fala a mesma coisa para Tito aqui, com palavras diferentes, né, cara? Mas o sentido é o mesmo, de evitar. Ele diz aqui, ó, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade. Então, essas coisas que Paulo fala aqui não tem utilidade, não tinha utilidade para a vida de Timóteo, não tinha utilidade para a vida de Tito, e não tem utilidade nem para você nem para mim, em tempo algum. Nós devemos entender isso hoje claramente.
O que não tem utilidade para você e para mim são coisas inúteis. E é isso que devemos evitar. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Nenhuma dessas coisas tem utilidade para você e para mim em tempo algum. Elas são fúteis. E coisas fúteis não podem fazer parte de nossa vida em tempo algum. Não podemos participar de coisas fúteis. De coisas que não têm utilidade, não podemos praticar em tempo algum. Essa é a palavra, pessoal. Séria e importante para a sua vida e para a minha vida hoje. Porque, como eu já falei, hoje no mundo existem muitas coisas que não têm utilidade, que são inúteis, que são fúteis, que são desagradáveis. São coisas imundas com as quais não devemos nos envolver em tempo algum. Não podemos deixar isso afetar o nosso modo de pensar, de falar e de agir em tempo algum. Pelo contrário, temos que procurar as coisas úteis, sérias, importantes para o nosso procedimento, para a nossa prática, para que o nosso modo de pensar, de falar e de agir seja de acordo com essas coisas úteis e importantes. Principalmente, é claro, a doutrina do Senhor Jesus e as sãs palavras dele são importantíssimas para nossas vidas. Isso sim é que devemos praticar, devemos obedecer, devemos ser irrepreensíveis por causa das sãs palavras do Senhor Jesus e de sua sã doutrina também. Então, nós devemos procurar fazer isso com diligência cada vez maior. Devemos fazer com que aquilo que é importante para nós possa ser útil o tempo todo. Então, devemos nos empenhar para que as coisas úteis e importantes estejam em nossa vida, sendo praticadas por nós dia após dia. Isso vai produzir bom resultado, saudável, vai produzir crescimento, desenvolvimento, entendimento espiritual, discernimento. Vamos cada vez mais estar nos consagrando, nos edificando no Senhor Jesus. Vamos estar sempre vivendo para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Isso sim é importante. Tem que ser a nossa prioridade isso. As coisas inúteis e profanas, as coisas que são fúteis, não servem para nós em tempo algum. Então, que nós possamos agora entender isso. Porque é uma palavra séria, importante. Principalmente na época em que estamos agora. Onde essas coisas inúteis e profanas, essas coisas fúteis, estão crescendo cada vez mais. Estão fascinando pessoas. Estão envolvendo e enredando muitas pessoas. Que se deixam levar por isso e acham que estão na boa, quando na verdade estão cada vez mais, por causa dessas coisas, se auto-arruinando e indo para a perdição. Então, nós devemos voltar para o princípio, para as coisas importantes, para as coisas que vão fazer com que nós possamos chegar ao final de nossa carreira aprovados, para recebermos o galardão, a recompensa que vai ser dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, devemos fazer isso hoje, mais do que nunca mesmo. Então, que essa palavra você possa meditar nela, porque com certeza, se você meditar nela, você vai chegar a uma conclusão de que deve mesmo evitar sempre as coisas inúteis, profanas e fúteis que existem por aí. Então eu espero que essa palavra possa edificar
a igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.